Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Desde já eu já peço aos irmãos que compartilhe o nosso canal no YouTube, que você possa curtir em nome de Jesus, ativar o sininho das notificações e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje o que está acontecendo nos evangelhos, né? Os evangélicos em geral, na igreja cristã, de todo o Brasil e do mundo também, não estão mais pregando o evangelho puro e o evangelho simples. O evangelho é arroz com feijão, porque hoje o puro e verdadeiro evangelho é as boas novas de Cristo, é a salvação. É isso que Cristo tem oferecido para o seu povo. Mas o que os líderes cristãos têm oferecido para a igreja? Um evangelho de circo? São pessoas que estão se exibindo, inventando coisas que não está na Bíblia, que são doutrinas dos homens, que são doutrinas feitas por homens e não sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que vai dizer em Gálatas 1:9, o apóstolo Paulo, já naquela época, vai advertir o povo, lá em Gálatas. Olha para você ver. Gálatas 1:9 diz: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Paulo aqui está expressando o que ele encontra, e ele escreve em Gálatas, o povo anunciando um outro evangelho, que não era o evangelho da ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo vai advertir aquele povo sobre a questão da simplicidade, sobre ser simples, sobre falar realmente da Bíblia, do evangelho simples, porque Jesus era simples. As pessoas vão dizer sim para Jesus, vão voltar para Jesus e vão dizer: Jesus, você é bom, Jesus. E o próprio Jesus vai dizer: eu não sou bom. Bom é o Pai que estás nos céus. O evangelho que Paulo havia recebido, né, vai falar, né, que foram as bênçãos que foram derramadas, vai falar sobre justificação e sobre reconciliação com Deus. Só que Paulo em Gálatas vai dizer que o povo foi influenciado por outras pessoas, pelo farisaísmo, né, sobre os fariseus que estavam ali. Eles foram influenciados porque eles ensinavam que a justificação era alcançada por meio de obras, por meio da lei, porque muitos já haviam sido doutrinados através da lei. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer outro evangelho. Ele vai declarar sobre esse outro evangelho que estava sendo pregado aos Gálatas. Aí ele vai dizer: considerados sejam eles anátema. O que anátema quer dizer? Quer dizer maldito, quer dizer condenado. Então preste atenção que o apóstolo Paulo ele vai advertir sobre um outro evangelho, sabe? E que possamos viver um evangelho simples, porque Jesus vivia na sua simplicidade. A linguagem de Jesus era muito simples. Não tem essas coisas que está tendo aí no meio evangélico, no meio cristão. A linguagem de Jesus era uma linguagem simples. A linguagem de Jesus não era clássica como a do grego, ou uma linguagem universal como era do latim, né? Ou aquela linguagem que era do Império Romano, nem tão pouco religiosa como a do hebraico. O idioma de Jesus era o aramaico. Era um idioma de pessoas simples, pessoas trabalhadoras, que estavam ali trabalhando pelo pão de cada dia. O aramaico, aquele povo que falava aramaico, era povo que era desprezado pelo elite, pelo povo lá de cima, aquele povo que se achava maior. A simples linguagem de Jesus era para todo mundo entender. A linguagem que Jesus falava era uma linguagem simples para que todo mundo pudesse entender, tanto aqueles que se consideravam poderosos, como aqueles que se consideravam miseráveis pelo povo, pela lei, sabe? A linguagem de Jesus é universal. A comunicação de Jesus era tão simples porque Jesus falava sobre o céu, sobre o inferno, as realidades da morte, da vida eterna, da fé,
da oração, do jejum, da ressurreição, sabe? Deus como Pai, a vinda do Espírito Santo, etc. Tudo isso que Jesus falava era mergulhado numa simplicidade. A linguagem hoje, irmãos, do cristianismo, ela necessita de forma urgente de simplicidade. Tem muita gente aí tentando falar bonito, tentando se expressar bonito, sabe? É simplicidade. O cristão, sabe, tem que ser simples. Olha lá quando Deus vai chamar Davi na sua simplicidade, pastoreando aquelas ovelhas com roupa. Ali, Davi usava roupa de ovelha. Era roupa de pastor que ia cuidar de ovelhas. Era coisa simples, sabe? Enquanto Saul totalmente se corrompeu e a mão do Senhor já não estava com Saul, Davi estava no pasto, na simplicidade. Que possamos, irmãos, nos desprender, sabe, dessas coisas religiosas que estão tentando entrar, impregnar no evangelho, essas máscaras de liturgias, sabe, das interpretações tendenciosas que eles estão tentando fazer das escrituras. A Bíblia, ela é o firme fundamento, sabe? Ela é o nosso manual, é o nosso guia, e o nosso Espírito Santo, ele dá essa interpretação de uma forma simples. O evangelho tem que ser falado, igual eu estou gravando esse vídeo aqui, estou indo trabalhar, e aí o Espírito Santo me tocou para falar sobre o evangelho simples aqui dentro do meu carro. A pessoa pode estar lá montando um cenário mais lindo, mais sofisticado, com luzes, para falar da Bíblia, do evangelho, ok. Mas o evangelho muitas vezes é o Espírito Santo te tocando. E você vai falar aonde você estiver. Se for no seu trabalho, Deus vai te tocar ali, na simplicidade. Se for dentro do seu carro, Deus vai te tocar ali na simplicidade, sabe? Então o evangelho do Senhor é simples, ele é poder de Deus, mas ele é simples. Que possamos ser humildes diante do Senhor, diante da sua palavra, e entender que muitas das vezes o arroz com feijão é aquela coisa mais simples de fazer no evangelho, na pregação, sabe? Você pega pregadores que estão em ascensão hoje, você pega nomes que estão no hype no Brasil, e muitas das vezes as pessoas estão indo lá. Nada contra esses pastores, sabe? Estou falando das pessoas que vão ver. Às vezes a pessoa vai lá, eu vou lá ver fulano de tal. Não, você vai lá ver Jesus Cristo. Você vai lá ter uma experiência com o Senhor Jesus. Você vai lá para sentir o toque do Espírito Santo. Da mesma forma como se você fosse numa igreja de bairro, onde você vê um pastor que não tem o hype, que é um pastor simples, que é um pastor anônimo, que é um pastor ali que prega, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas a presença do Senhor, ela é igual em todos os lugares. Deus não muda porque tem um pregador famoso pregando lá e cobra tal um valor, talvez tenha um congresso de louvor, de adoração, e aí você tem que pagar tanto, mas você vai lá por causa do artista, não por causa de Jesus. Essa é a realidade. Você pode ir numa igreja de bairro, você vai ver lá um pastor no bairro que é anônimo, mas entende a escritura, sabe interpretar uma escritura, sabe pregar o evangelho de uma forma simples, mas que seja movido pelo Espírito Santo. Que possamos pensar, que possamos analisar e mudar essas condutas, porque Jesus era simples, suas vestes, o seu jeito, o jeito que ele tratava as pessoas, com quem ele andava. Jesus andava com ladrão, Jesus estava ali com a prostituta, Jesus estava ali com a mulher adúltera, enquanto o povo queria tacar pedra, porque a lei dizia. Mas Jesus vai dizer, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Irmãos, vamos raciocinar. Vamos ler mais a Bíblia. Para de ficar dependendo do seu pastor. Pregue a palavra do Senhor. Leia. Tem estudos bíblicos para tudo quanto é ar. Tem a palavra do Senhor que você pode meditar nela de dia e de noite, a todo momento. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar a nação brasileira. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E que possamos viver um evangelho simples e puro.